Hoje eu vou conversar com a fundadora do Conectando Territórios, um projeto turístico de base comunitária que conecta pessoas à história e memória de comunidades tradicionais brasileiras, quilombolas e urbanas. Eu tenho o prazer de receber a mestra em Memória Social, com especialidade em análise ambiental e gestão de território, e também especialista em economia, turismo e gestão cultural, Thaís Pinheiro. Thaís, muito obrigado por ter vindo. Prazer enorme de receber. Muito obrigada, prazer é meu. Agora me diz, de onde vem esse seu interesse pela cultura popular brasileira, pelas comunidades tradicionais? Acho que desde que eu me entendo por gente, né, eu sempre me interessei por outras culturas, né. Eu vim de uma família também que minhas avós vieram do Nordeste do Brasil, né. Minha avó veio de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, a minha outra avó veio da Bahia, e eu nasci aqui no Rio de Janeiro e sempre me interessei em conhecer, ouvir, né, tudo que a minha avó passava sobre o sertão, né? Eu sempre ouvia músicas, né, do Nordeste, aqui do Rio. Eu sempre me interessei muito por lugares e toda essa diversidade brasileira, né, que a gente tem, né? E você transitava pelos territórios, sempre teve essa curiosidade de estar num lugar, estar no outro, estar conhecendo? Desde criança, meu pai ele me mostrou basicamente o Rio de Janeiro todo, né? Então eu conhecia Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste. E quando eu comecei a viajar, né, também adolescente, eu viajava para locais também onde eu podia ter mais contato com a cultura do lugar, né? Ou seja, você fugia desse turismo convencional aí, de cartão postal. Sim, eu procurava lugares que não tinha luz. Eu visitei muitas comunidades caiçaras, indígenas e gostava de passar o dia e conversar com as pessoas e aprender o que eles tinham para ensinar, né, sobre o conhecimento do local, né. E falar em aprender, o que você tem aprendido com essas comunidades? Muita coisa, muito ensinamento, tudo que não está no livro, né? Eu acho que as trocas humanas, né? Eu acho que mais importante é a gente entender que nós somos humanos e a simplicidade e as histórias, né, de todo mundo, elas estão entrelaçadas também, né? E a gente sempre aprende com o outro, né? Agora, a gente tem uma realidade que invisibiliza, né, várias outras histórias, e a gente tem uma história oficial que é uma única história. Isso é devastador, esse processo é um processo que faz com que a gente não se desenvolva enquanto ser humano, enquanto país. Eu acho que toda a opressão, né, que a gente sofreu, né, e foi invisibilizado, ela contribui para que a gente não se desenvolva, né, como país, né, como Brasil, né. Então acho que é fundamental a gente reconhecer todo o processo histórico, né? A gente precisa falar sobre ele, né? A gente não pode simplesmente apagar a história, né, e contar de uma outra perspectiva, né? Porque não foi essa a história, né, real, né? E essas comunidades, esses povos, né, o que você tem percebido através das suas pesquisas, que contribuição essa gente tem dado, né, trouxe de onde veio, dos seus deslocamentos, e que contribuição é essa que essas comunidades têm aí para oferecer e que a gente nem percebe, nem fica sabendo, enfim? Bem, essas comunidades, elas levantaram o país, né? A mão de obra africana, ela construiu o Brasil, né? As comunidades indígenas, elas estavam aqui era o local, a casa delas, né? E elas foram exterminadas e continuam sendo, né? Então, acho que
essa história que precisa ser contada, né? Mas de todos os saberes que estão envolvidos aí, todo o conhecimento que está envolvido e relacionado na nossa formação, né? Vamos ver aqui um pouquinho do seu trabalho? Então, bom dia, gente. Estou muito feliz por vocês estarem aqui, vir conhecer a comunidade do Vale Encantado. Para quem não conhece, Conectando Territórios, ele é uma agência de turismo de base comunitária que trabalha em parceria com as comunidades tradicionais brasileiras, com o intuito de valorizar a história e a memória de cada uma delas. E o turismo é muito importante esse trabalho, né? Porque o turismo ele contribui para a sustentabilidade social, porque as comunidades elas passam a participar de ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e manutenção delas nos seus próprios territórios. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas comunidades tradicionais elas passam por um processo muito grande por conta das especulações imobiliárias. Muitas passam por processos de remoção das suas terras. Então, o turismo ele contribui nesse caso também para dar visibilidade à luta pela terra de muitas dessas comunidades. Fazer esse turismo sem fazer com que essas comunidades virem um zoológico humano? Elas próprias contam a sua história, né? Então, acho que aproximar a partir do morador local, né? Não é diferente de você entrar num espaço que você não conhece e contar a história de um lugar que você não conhece, né? Então, acho que é um movimento contrário, né? É um movimento de conectar, né, duas situações diferentes, né? Conectar a pessoa com a história daquele local, com a memória, com tudo que está envolvido ali. Na prática, como que isso acontece? Você apresenta a comunidade para os visitantes e como há essa interação na prática? O que acontece? Eu acho que o que eu tento trazer sempre é o diálogo, né? E juntando isso com a história de cada um desses territórios, né? Por exemplo, essa comunidade, ela fica aqui no alto da Floresta da Tijuca, né? Apresentar os diferentes territórios que existem nas cidades, né? Dentro da cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem contato com a história desses locais que estão muito próximos da gente, né? Mas ainda estão isolados, ainda são invisibilizados, né? Eu acho que apresentar também a história de cada um desses lugares, né? A partir das visitas, né? Então, a gente faz sempre uma conversa com o morador. O morador apresenta a sua comunidade, né? E aí tem situações que eles ensinam a fazer alguma coisa que eles têm para ensinar, né? Como, por exemplo, um artesanato, uma comida? Sim, um artesanato, uma comida, ou então sobre ervas medicinais, né? Cada local é único, né? Então, cada comunidade tem sua especificidade. Essa comunidade aqui, o que você pode destacar que essa comunidade tem que é específico dessa comunidade? Essa comunidade é uma comunidade de ex-plantadores de café, né? Que estão lá no alto da floresta desde o início do século XX. E eles se destacam hoje em dia por utilizar uma culinária específica, né? Que é o jacalhau. Jacalhau? Eles fazem um bacalhau feito de jaca, sim. Que eles utilizam a jaca da própria região, né? Porque aquela região tem muito, né? Sim. Muito pé de jaca. Sim.
E eles também se propõem a ser uma comunidade sustentável, né? Então, nessa comunidade a gente faz... o morador, ele apresenta, né, fazendo a trilha, né? E aí depois a gente almoça, né? E aí eu junto isso apresentando também a Floresta da Tijuca, né? Antes, assim, também mostrar que a floresta, que é considerado um cartão postal da cidade, né? Ela está ali, mas no entorno dela também existem comunidades que vivem ali, né? No entorno, que tem uma história, que tem uma cultura, né? Então, apresentar esses territórios que existem no Rio de Janeiro, né? Agora, é tão surpreendente isso que eu moro tão perto e nunca tinha ouvido falar dessa comunidade. Então, agora você já sabe. Então, eu imagino que se eu, que sou uma pessoa que tem um olhar mais apurado para essa questão, Sim. que moro perto e não sabia da existência dessa comunidade, imagino que muita gente não tem a mínima noção, né? Sim. Você percebe isso no seu trabalho, que muita gente não sabe, não conhece. Sim. E é justamente essa proposta que eu trago, né? Apresentar esses territórios invisíveis, né? Mas que são completamente pertencentes à nossa sociedade, né? À nossa cidade, à nossa história, né? Porque são muitas histórias invisibilizadas, né? Por justamente ter esse foco na história única, né? E é isso, o Brasil, ele é plural, né? E essa que é a grande riqueza, né? A gente tem muito para ensinar para o mundo, né? A gente só precisa se conhecer. A gente precisa ser o que a gente é e parar de querer ser o outro, né? Sim, principalmente. Acho que o Brasil acho que quer muito ser Europa, né? Ser Europa, Estados Unidos, né? A gente está muito mais próximo da África do que, né, as pessoas imaginam, né? E parece que a gente não quer nem saber que a África exista, né? Mas ela está aqui. Está aqui e estamos resistindo, né? Pois é, gente, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas já já eu estou de volta. Fique com a gente.